crianças! Vamos para a nossa aula de hoje, a segunda parte da aula sobre água. Vamos falar de propriedades de água, da água. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para poder receber novidades. Compartilha esse vídeo para muitas pessoas também poderem aproveitar essa aula, ok? Na nossa aula de hoje, sobre água, lembra que na aula passada falamos sobre a água, a distribuição da água nos seres vivos no planeta, e falamos da importância da água para o metabolismo, tanto a questão do anabolismo, que é a liberação de água, e o catabolismo, que é o consumo de água. Na aula de hoje, vamos entender por que essa água, esse líquido tão fantástico, ele é importante e essencial para os seres vivos, entendendo as propriedades da água. A primeira propriedade da água, a gente aprendeu lá quando era pequenininho na escola, é que a água, ela é, gente, ó, o solvente universal, ó, dos seres vivos, tá? O que isso quer dizer, gente? Olha só, o que é um solvente? A gente tem que saber o conceito de solução para entender o que é um solvente. Ó, uma solução é uma mistura homogênea que vai ter um solvente, tá? O solvente sempre vai ser um líquido que está em maior quantidade, tá? Mas o soluto pode ser um sólido, pode ser um líquido também, pode ser um gás, tá? Desde que esteja, olha só, sendo diluído pelo solvente, tá? Sempre a gente imaginar assim, ó, se eu tiver 1 litro de água e 2 litros de etanol misturados, o etanol é o solvente, a água nesse caso vai ser o soluto, tá? Nesse caso específico. Nos seres vivos, a água sempre vai ser o solvente, porque sempre vai ser o líquido que está em maior quantidade. E se eu imaginar as substâncias líquidas de um ser vivo, o líquido do citoplasma, a saliva, o sangue, o suor, o sêmen, o suco gástrico, qualquer líquido, ó, o muco nasal, todos eles são feitos, o leite materno, todos eles são soluções cujo solvente vai ser a água. Por isso que eu chamo a água de solvente universal dos seres vivos. Essa é a nossa primeira propriedade da água. A nossa segunda propriedade da água é que ela é constituída por moléculas que eu chamo de polares, tá, gente? Moléculas polares. Por que a água tem moléculas polares? Olha só, uma vez caiu numa prova de vestibular e a prova dizia assim, ó, que isso aqui era a fórmula estrutural da água, tá? Ele botou essa molécula aqui, ó, como fórmula estrutural da água, tá? Isso aqui não é verdade. Sabe por quê, gente? Porque se a água tivesse estrutura linear, ela seria nada mais, nada menos que uma molécula apolar. E a água não é apolar, a água forma polos. Por que a água forma polos? Como é a estrutura da água? A água vai formar uma angulação, olha só, são 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Nessa angulação, eu vou ter uma carga negativa no oxigênio e cargas positivas no hidrogênio. Por que isso vai acontecer? Vamos para cá, vamos entender um pouquinho da estrutura da água para a gente entender essa questão. Olha só. A água é feita de um oxigênio, que é o átomo central, e 2 hidrogênios, tá? Só para lembrar um pouquinho de química, o oxigênio é um elemento químico da família 6A. Sendo ele da família 6A, ele se estabiliza pela regra do octeto, ou seja, ele se estabiliza com 8 elétrons na última camada.
tá? Nesse caso aqui, ele vai ter, por ser da família 6A, ele vai ter 6 elétrons na sua última camada, na camada de valência, tá? O que vai acontecer? Bom, por precisar de 2 elétrons, ele vai compartilhar elétron aqui de um lado com o hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio é da família 1A, tá? Ele tem um próton no seu núcleo, certo? E ele precisa de um elétron para poder se estabilizar. Ou seja, ele se estabiliza pela regra do dueto, tá? Bom, o que vai acontecer? Esse hidrogênio, ele não pode dar o seu elétron ao oxigênio, esse oxigênio não pode dar esse elétron a esse hidrogênio. Eles então resolvem, entre aspas, compartilhar. Eu te empresto o meu elétron, você me empresta o seu elétron, e a gente fica juntinho, os dois, usando esses elétrons, tá? É como se eu tivesse uma caneta, meu colega tem uma caneta, eu pego a caneta dele emprestada e empresto a minha caneta também. Então, o que vai acontecer? Esse elétron, ele fica compartilhado entre os dois. Com isso, eu estabilizo o hidrogênio, que precisa de 2 elétrons na camada de valência para poder se estabilizar, beleza? Bom, eu ainda não satisfiz a necessidade do oxigênio, que precisa de mais outro elétron. O que ele faz? Ele pega e compartilha mais um elétron agora com outro hidrogênio, tá? Só que é o seguinte, presta atenção. Elétrons têm carga negativa. Perceba que eu tive 2 elétrons, dois pares de elétrons não compartilhados. Eu vou formar nuvem de elétrons não compartilhadas. O que isso vai implicar? Isso vai implicar, olha só, em elétrons não pareados que vão repelir essa ligação, fazendo com que ela ganhe uma angulação, tá? E outra coisa, outro detalhe, o elétron tem carga negativa. O oxigênio tem mais eletroafinidade do que o hidrogênio. O que ele faz? Esse elétron fica um pouquinho mais próximo dele do que do hidrogênio, tá? Aqui. Fazendo com que ele fique um pouco mais carregado de forma negativa, já que os elétrons estão mais próximos dele, já que ele tem mais força para puxar esse elétron, tá? E o elétron fica um pouco mais distante do hidrogênio, fazendo com que ele tenha carga positiva. Perceba então que eu formo polo positivo e polo negativo, tá? Então, o fato da ligação formar angulação é justamente pela questão de ter nuvens eletrônicas, livres, tá? Vai fazer uma repulsão dessa ligação, gerando angulação, tá? O oxigênio fica com carga negativa e os hidrogênios com carga positiva, gerando uma polarização da molécula. E o que vai ser importante nessa questão dessa polarização? Essa polarização vai dar à água uma capacidade, gente, olha só, de adesão e coesão. É outra propriedade da água, adesão e coesão. Quando eu falar de adesão, eu estou falando de água ligada a outras substâncias. Água mais outras substâncias, tá? Água mais outras substâncias, o sal dilui na água. O sal é atraído pela água, então há um processo de adesão do sal à água, tá? Mas quando eu imagino que moléculas de água se ligam, quando eu estou dentro da água, eu estou fazendo um movimento, eu estou correndo, perceba que eu encontro uma resistência. Por quê? Porque as moléculas de água, elas não ficam livres, elas não ficam soltas, elas ficam ligadas entre si. Toda vez, então, que eu tenho essa afinidade de água ligada à água, eu tenho uma propriedade de coesão. Então, a ideia de coesão é
água ligando a água atraindo outras moléculas de água. Quando eu tenho adesão, eu tenho água atraindo outras substâncias que são hidrofílicas, substâncias que gostam de água. Vale ressaltar o seguinte, que substâncias polares, elas vão se atrair. Polar se afiniza com polar. Toda substância que gosta de água é chamada de substância hidrofílica, tá? Eu percebo que se polar atrai polar, apolar atrai apolar, tá? E essas substâncias que são apolares, que não têm afinidade com água, que é polar, elas são chamadas de substâncias hidrofóbicas. Hidrofílicas, aquilo que gosta de água. Hidrofóbica, aquilo que não gosta de água. Dan, mas explica aí, eu vou apagar aqui para explicar o resto a vocês. Explica aí como é que ocorre essa afinidade de água com água e água com outras substâncias. Mostra aí pra gente. Vem pra cá, olha só. Bom, imagine então que eu tenho aqui uma molécula de água. Bora desenhar ela aqui, tá? H, ok? Menos, mais. Bom, por características eletrostáticas, por condições eletrostáticas, a gente sabe o seguinte, ó, que a carga negativa atrai carga positiva e carga positiva atrai carga negativa. Cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem, ok? Dessa forma, uma molécula de água, ela pode atrair outra molécula de água, ó, por uma ligação intermolecular. E essa ligação da parte negativa com a parte positiva é uma ligação que vai garantir o processo de coesão. Nesse caso aqui, a essa ligação, eu vou dar o nome de ligação ou ponte de hidrogênio. Ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. O que é uma ligação de hidrogênio? O que é uma ponte de hidrogênio? Ligação ou ponte de hidrogênio é uma ligação, gente, que eu vou chamar de ligação intermolecular. É uma ligação entre uma molécula e outra molécula. Essa ligação intermolecular, tá, que vocês estão vendo aqui, chamada ligação ou ponte de hidrogênio, ela ocorre toda vez, atenção aqui, toda vez que o hidrogênio de uma molécula estiver ligado ao oxigênio, ao nitrogênio ou ao flúor de outra molécula, tá? Essa é a condição para que eu chame uma ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. No caso da água, vai ser só entre hidrogênio de uma e oxigênio de outra. É só isso aqui, ó, que é possível no caso das pontes de hidrogênio existentes na molécula de água, tá? Essa propriedade de uma água se ligar a outra água, isso aqui vai garantir um processo de quê, gente? Isso aqui é uma coesão, tá? Água se atraindo por água. Porém, vamos supor que eu jogue sal de cozinha dentro d'água. Lembrando que o sal de cozinha, ó, é uma substância chamada NaCl. Quando eu jogo cloreto de sódio, NaCl, dentro d'água, ela se dissocia liberando Na+, Cl-, tá? Esse Na, ó, ele vai ser atraído pelas cargas negativas da água. Então eu vou desenhar aqui outra água, só para vocês entenderem, botar aqui mais em cima, tá? Outra água, ó. E aí eu vou ter o seguinte, carga negativa
carga positiva. Teoricamente, essa ligação se estabeleceria. Porém, eu joguei sal dentro d'água. Eu então desfiz essa ligação e o Cl menos carga negativa se atraiu pela parte positiva da água, enquanto que a parte negativa da água se atraiu pelo Na+, que tem carga positiva. Ó, perceba que houve uma dissolução. Eu dissolvi o sal em água, onde o sódio, o Na+, se atraiu pela parte negativa da água, que é o oxigênio, e o Cl-, que é a parte negativa do cloreto de sódio, se atraiu pelo hidrogênio, que é a parte positiva da água. A esse processo onde substâncias hidrofílicas entram em contato com a água e se juntam, aderem à água, eu vou chamar esse processo de adesão, tá? Então, a coesão, água ligando com água por pontes de hidrogênio, que é uma ligação intermolecular, tá? E adesão são outras substâncias se ligando por água justamente por possuir carga elétrica e isso gerar uma atração eletrostática. Tá ok, gente? Tá tudo certo aqui? Bom, esse processo, essa capacidade de adesão e coesão vai gerar outras propriedades, tá? Justamente essa capacidade que a água tem, justamente por causa da sua estrutura molecular, vai nos dar outras propriedades, tá? Uma delas aqui, a próxima, que eu vou chamar